Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Câmara Notícia especial de Natal. Desde já, agradeço a sua companhia e audiência. Na edição de hoje, vamos relembrar o que foi notícia de janeiro a junho deste ano no primeiro semestre. Separamos os principais fatos relacionados ao Legislativo Campineiro para você rever. Então confira agora os destaques do Câmara Notícia de hoje. Pela primeira vez na história, a Câmara tem 4 mulheres eleitas como vereadoras. Mariana Conte é a parlamentar que mais recebeu votos. O vereador Zé Carlos é eleito presidente do Legislativo Campineiro. O parlamentar também assume a presidência do Parlamento Metropolitano de Campinas. Você vai rever como foram as primeiras reuniões de trabalho dos 33 vereadores. Todas foram de maneira remota devido à pandemia do coronavírus. Mais leitos de hospital para a cidade e vacina contra a Covid-19 foram pauta no Legislativo. Teve vereador que foi até a cidade de São Paulo reivindicar melhorias. Distrito do Campo Grande foi tema de comissão especial de estudos. E mais, Câmara participa de campanha para arrecadar alimentos e roupas para a população vulnerável da cidade. Os principais fatos do Legislativo que aconteceram de janeiro a junho deste ano, você acompanha a partir de agora. Pela primeira vez na história de Campinas, o Legislativo e o Executivo da cidade foram empossados no dia 1º de janeiro de 2021 em uma cerimônia presidida por uma mulher e com a mesa diretora composta exclusivamente por vereadoras. Conforme rege a lei orgânica da cidade, a reunião foi presidida por quem teve mais votos nas eleições municipais para a Câmara, ou seja, a Mariana Conte, que obteve quase 11 mil votos. E de maneira simbólica, a parlamentar chamou para ajudar nos trabalhos as vereadoras Paola Miguel, Débora Palermo e Guida Calisto, que juntas compõem a maior representatividade feminina em uma única legislatura. Vamos relembrar como foi a posse. Os vereadores de Campinas elegeram no dia 1º de janeiro a mesa diretora da Câmara para o biênio 2021-2022. O vereador Zé Carlos, do PSB, foi escolhido por 24 votos como presidente do Legislativo, contra 5 votos da vereadora Mariana Conte, do PSOL, e 4 votos do vereador Marcelo Silva, do PSD. 9 diferentes partidos estarão à frente da nova gestão da Câmara. Em uma eleição no meio da pandemia da Covid-19, cada vereador declarou seu voto na tribuna, vindo direto do gabinete para que todos não ficassem no plenário ao mesmo tempo. Momento em que também assinaram o livro de posse da Câmara Municipal e receberam o diploma de posse das mãos da vereadora Mariana Conte, que presidiu a solenidade de eleição da mesa. A primeira secretaria ficou com o vereador Professor Alberto, do PL, e a segunda secretaria com o vereador Fernando Mendes, do Republicanos. Para a terceira secretaria, os parlamentares elegeram Eduardo Magoga, do Podemos, e para a quarta secretaria, o vereador Marcelo da Farmácia, do Avante. Débora Palermo, do PSC, será a primeira vice-presidente, a primeira mulher a assumir um cargo na mesa ao longo da história da Câmara, e Luiz Rossini, do PV, o segundo vice-presidente. Já Rodrigo da Farmadic, do Democratas, assumirá a corregedoria da Casa e terá como substituto o vereador Paulo Haddad, do Cidadania. Em seu discurso de posse, o novo presidente da Câmara falou de sua proposta de trabalho à frente do Legislativo. E já quero ressaltar que, como presidente, pretendo trabalhar com todos os senhores e senhoras, com o objetivo de engrandecer cada vez mais a Câmara Municipal de Campinas. Nos próximos 2 anos, vamos atuar para que essa casa seja protagonista em ações que beneficiem a cidade e o cidadão de Campinas. Vamos agir de forma intensa, inclusive por meio das nossas comissões permanentes, para ajudar na captação de recursos para a cidade, em especial para as áreas de saúde, educação e segurança, entre tantas outras.
Quero assegurar a todos que somos e seremos uma Câmara independente, que traçará seus próprios caminhos, sempre dentro da legalidade e da ética. Mais tarde, em entrevista coletiva no estúdio da TV Câmara Campinas, Zé Carlos comentou sobre a escolha de seu nome para a presidência. Nós tínhamos aí um grupo de vereadores que desde 2018 a gente veio conversando a respeito da próxima presidência da Câmara Municipal, e esse acordo foi mantido e meu nome foi escolhido dentre os membros, esses vereadores desse grupo de 11 vereadores. E aí eu aceitei o desafio e com a ajuda deles nós conseguimos, obter aí esses 24 votos para ser o novo presidente da Câmara Municipal. Isso me deixa muito feliz. O desafio é grande, mas não é impossível. Nós temos experiência política e vamos, se Deus quiser, fazer um grande mandato. No dia 5 de janeiro, o prefeito Dário Saad e o vice Vanderlei de Almeida vieram até a Câmara e assinaram o livro de posse. Quem recebeu o executivo foi o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. Olha só, também em janeiro, os vereadores definiram os presidentes integrantes das comissões permanentes aqui da Câmara. Foi por meio de uma reunião extraordinária presidida pelo Zé Carlos. Os líderes das 19 bancadas partidárias da Câmara definiram os presidentes e integrantes das comissões e também da Comissão Especial de Honraria. Lembrando que as participações nas comissões variam proporcionalmente de acordo com o tamanho de cada bancada. A composição de cada uma delas você confere no site www.campinas.sp.leg.br. E devido à pandemia do coronavírus, as primeiras reuniões do Legislativo aconteceram de maneira remota. A reunião ordinária passou a ser extraordinária e aconteceu a primeira no dia 3 de fevereiro. Durante os próximos 4 anos, caberá a esse Legislativo a tarefa maior de representar a população de Campinas, que nos elegeu para ajudar na condução de nossa querida cidade para dias melhores. Essa nova legislatura que hoje se inicia com os 33 vereadores eleitos para o período de 2021 a 2024 é única por diversas razões. Primeiro, porque mescla de maneira bastante equilibrada a experiência com a novidade. Pouco mais da metade dos que aqui se encontram são vereadores reeleitos, que nos últimos anos já aprovaram o valor de seu trabalho e que foram reconduzidos aos seus cargos. O seu melhor, como estarão à disposição para ajudar os que chegaram agora a se adaptarem mais rapidamente aos meandros do Legislativo. Por outro lado, temos os demais vereadores ocupando pela primeira vez uma cadeira na Câmara. Com ímpeto, criatividade e novos olhares sobre a política, eles também contribuirão para renovar a vontade e a visão dos mais experientes. A soma dessas forças, quero acreditar, fará desse Legislativo uma casa de equilíbrio, de independência e de cada vez mais qualidade nas ideias e ações em prol da cidade. Um caso que ganhou repercussão logo no início do ano foi um menino encontrado acorrentado dentro de um tambor. A polícia abriu investigação e a Câmara também acompanhou a situação. O vereador Otto Alejandro, que é integrante da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara, protocolou um requerimento destinado à Prefeitura que pede informações sobre a atuação do Conselho Tutelar no caso de uma criança encontrada acorrentada dentro de um tambor de ferro exposto ao sol no Jardim Itatiaia, na zona leste da cidade. Esse caso aí chocou o Brasil todo, até fora do país, né? É inadmissível que aconteça uma coisa dessa, mas aconteceu aqui, uma triste realidade. Então nós pedimos para a Prefeitura cobrar dos órgãos de assistência social da cidade se realmente já tinha acontecido as denúncias, se a família já estava sendo assistida ou não. Porque está tendo opiniões diferentes. Uns falam que tem, outros não. Então, nós resolvemos documentar esse requerimento para poder ter as respostas e passar essa resposta à sociedade.
A criança de 11 anos foi encontrada pela Polícia Militar na tarde do último sábado com sinais de maus tratos, nua e visivelmente em estado de desnutrição. O menino contou para os policiais que não comia há vários dias. O SAMU foi acionado e o garoto foi encaminhado ao Hospital Ouro Verde. A polícia decretou a prisão do pai, da namorada dele e a filha da namorada. Assim que tivermos a resposta, vamos encaminhar ao Ministério Público e, se tiver alguma omissão ou teve alguma negligência, que os culpados também paguem por esse crime. O objetivo do requerimento do vereador é que casos como esses não voltem a acontecer na cidade. Isso não pode acontecer, por isso que o nosso gabinete, o nosso trabalho vai ser de fiscalizar em todos os sentidos, inclusive o Conselho Tutelar da cidade. E por iniciativa do vereador Paulo Haddad, uma comissão de representação foi aberta para apurar falhas e omissões. Ao longo deste ano, a Câmara também acompanhou a situação da Covid-19 na cidade. A busca por mais leitos para a cidade foi uma das lutas dos vereadores, tanto que o presidente aqui do Legislativo solicitou uma reunião com o governo do estado. Hoje encaminhei um ofício através de e-mail ao secretário de Estado regional, Vignoli, solicitando urgente essa reunião para tratarmos dos leitos de Covid aqui para a cidade de Campinas. É inadmissível que o governador João Dória faça politicagem quando ele fala que vai trazer pacientes do Amazonas para ser tratados aqui no estado de São Paulo e deixa os municípios aí sem leitos e sem socorro na hora que mais precisa, como foi. A semana passada nós estávamos com 84 dos leitos ocupados. No final de semana já foi para mais de 100. E a reunião aconteceu já no mês de março. Relembre como foi. A reunião aconteceu a pedido do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. Também participaram da conversa Paulo Haddad e Major Jaime. Os parlamentares foram recebidos no Palácio dos Bandeirantes. O encontro com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, durou cerca de 1 hora e ainda contou com a presença do deputado federal Carlos Sampaio. O objetivo da reunião aqui no Palácio dos Bandeirantes é exigir uma atuação mais firme do Estado em relação à pandemia. O que os parlamentares querem é mais leitos para Campinas, já que a cidade está no limite. Na última semana, Campinas registrou mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI, chegando a quase 2.000 mortes e mais de 71.000 pessoas infectadas. Números que, para o vereador e também presidente da Comissão de Saúde, Paulo Haddad, podem levar ao colapso. Nós tínhamos aí uma disponibilidade de leitos no ápice da pandemia, o ano passado, maior do que nós temos hoje. E nós estamos vendo que essa cepa, a P1, ela é muito mais agressiva, né? A contaminação ela se faz num curto espaço de tempo e muitas pessoas sendo acometidas muito rapidamente. Então se faz necessária a ampliação de leitos. Situação relatada durante a reunião. Com essa nova cepa, a nossa situação em Campinas ficou muito difícil. Nós estamos já com 104% dos leitos ocupados, tanto público como privado. Além de informar as dificuldades que Campinas enfrenta, Zé Carlos detalhou a triste situação da falta de leitos, principalmente de UTI, por meio de documentos. Que o governo do estado de São Paulo, desde o primeiro momento, colocou todo o recurso à disposição dos municípios de Campinas para poder colocar mais leitos de UTI em funcionamento, de ventilação pulmonar e também de enfermaria. Primeiro anúncio, já falamos em 45 leitos de UTI, desses 45, 36 já implementados e agora eles trazem aqui leitos importantes, o presidente Zé Carlos, vereador Major, vereador Paulinho, acompanhados do deputado federal Carlos Sampaio, sobre mais leitos no Hospital Metropolitano e também no AME de Campinas. Sobre o Hospital Metropolitano, nós estamos colocando 20 novos leitos, esses recursos à disposição, e sobre a reativação do AME, como fizemos num primeiro momento da pandemia para o combate ao Covid-19, esse pleito está sendo levado para a Secretaria de Saúde e será analisado. Diante do exposto, um respiro para Campinas.
Nós estivemos aqui há mais de 15 dias, juntamente com o presidente da Brasel. Naquela oportunidade, conseguimos 45 leitos, dos quais 36 já estão disponibilizados, e os últimos 8 que faltavam, nós viemos aqui dizer que esses 8 não bastariam, que nós precisaríamos de 20 para o Hospital Metropolitano e 20 também para a AME. Então, totalizariam mais 40. Os 20 do Hospital Metropolitano, falei com a doutora Mirella agora ao telefone durante a reunião, que é a diretora do DRS, e ela já se prontificou esses 20 até o dia 31 de março implantá-lo. Quanto ao AME, ainda tem alguns problemas no próprio AME, mas que eu saio dessa reunião para tratar com o governador deste problema havido para conseguirmos colocar lá também mais 20 leitos. Além do caos provocado pelo coronavírus, também foi pauta da reunião a segurança de Campinas, por meio do vereador Major Jaime, que também é presidente da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública. Os parlamentares pediram a construção de uma nova companhia da Polícia Militar. Essa companhia é estratégica, né? A Aparecidinha e o Padre Anchieta fica numa região que compõe também uma divisa ali com 2 cidades importantes, que é Hortolândia e Sumaré. Hoje a sede é locada e com essa construção futura, ela vai poder ficar bem centralizada na região ali do Padre Anchieta, na área de comércio, e também poder dar uma atenção a toda essa região que também é composta por 5 rodovias. E a área da educação também foi lembrada com o pedido da construção de uma nova creche. Essa é uma obra de 4 milhões de reais, bastante elevado o valor, mas que atenderia mais da metade da demanda de Campinas. Por isso que eu fiz questão de atender ao pedido do vereador Zé Carlos, que, aflito com o assunto, trouxe ele para mim para que eu pudesse buscar aqui esses recursos. Reunião que chegou ao fim com resultado positivo. Eu saio muito satisfeito dessa reunião, por ter o compromisso do secretário Vignoli, que nos deu uma grata satisfação, que vai aumentar em mais 40 leitos, 20 na AME e 20 no Hospital Metropolitano. Então, saímos daqui com a missão cumprida, esperançoso que o mais rapidamente esses leitos sejam instalados na cidade de Campinas. Apesar do alívio, o Legislativo campineiro promete ir em busca de mais melhorias. Depois da nossa próxima parada, se Deus quiser, vai ser em Brasília. Vamos estar marcando uma reunião no Ministério da Saúde, juntamente com nossos vereadores envolvidos na causa, e vamos buscar recursos. Nós queremos vacina para o nosso povo. Nós temos que ampliar o nosso parque tecnológico, seja da saúde, da educação, da segurança, e é aqui que nós temos que vir buscar. Palácio dos Bandeirantes e também Brasília. Isso nós não vamos parar. Quando a gente assumiu, a gente disse que a Câmara tem que ser protagonista, não é só ficar criticando o Executivo, mas também buscar recursos, porque nós representamos a maioria da população da nossa cidade. E é isso que nós temos que fazer, e vamos continuar fazendo. O distrito do Campo Grande também foi pauta aqui na Câmara. Teve até uma comissão formada para tratar sobre as demandas da região. Realmente a região do Campo Grande é uma região que foi se desenvolvendo, crescendo a partir de fluxos migratórios, a partir de um crescimento sem o devido planejamento, né? Talvez o maior exemplo disso seja o condomínio Bassoli, né? O maior exemplo de falta de planejamento no crescimento e no desenvolvimento da cidade, gerando diversos tipos de vulnerabilidades. Esse crescimento tem muito a ver com a lógica do crescimento da cidade, né? Que vai afastando a maioria dos trabalhadores dos locais em que se concentram, né, o emprego, o desenvolvimento econômico, para as franjas da cidade, como tem acontecido nas principais cidades do país, infelizmente. Quero parabenizar a comissão, assim, é de muita importância essa comissão de estudo, né? Porque a gente sabe muito bem, como o Gustavo disse aí, as relações que foram construídas naquela região. Ao mesmo tempo, é uma região que tem uma carência enorme de equipamentos públicos e é uma região que, ultimamente, o poder público só criou núcleos residenciais, né, jogou a população lá, mas não acompanhou isso com políticas públicas, com equipamentos públicos para, enfim, atender aquela população que tanto precisa. Quero manifestar a expectativa, né, que a gente possa
ao longo desse período de trabalho da Comissão de Estudos, compilar dados, analisar as informações que nós recebemos e as contribuições trazidas aí por especialistas e, sobretudo, pela população, né, como protagonista, quem vive na região, para poder ter um relatório que contribua com a elaboração de outras políticas públicas municipais para o distrito do Campo Grande. Ouvir a população, as lideranças, ouvir os estudiosos das universidades, a população em geral, né, buscando qualificar esses dados todos, essa coleta de dados, para que a gente possa construir um relatório com bastante conteúdo, né, e possa apresentar à Câmara dos Vereadores e também ao senhor prefeito, e que esses dados possam constar do plano plurianual. Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, porque ainda vamos mostrar o que foi notícia nos meses de abril, maio e junho. É a retrospectiva da Câmara de Campinas. Câmara Notícia Especial de volta. Hoje estamos fazendo a retrospectiva do primeiro semestre. E olha só, após conseguir mais leitos para a cidade de Campinas, os presidentes das câmaras da região metropolitana se reuniram para buscar recursos para combater a pandemia e trazer mais vacinas para as cidades. A reunião teve como objetivo discutir as demandas que a pandemia do novo coronavírus trouxe para as cidades da região metropolitana de Campinas. Hoje a gente vem aqui abordar o sistema de saúde, as nossas deficiências frente aos hospitais, no sistema de CROSS, a nossa vacina, eu representando Olambra hoje, a Câmara de Olambra, hoje nós temos um número de vacina muito pequeno. Nesse momento tão difícil de pandemia que atravessamos, se faz necessário que nós, enquanto representantes do povo, estejamos unidos na busca de melhorias para as nossas cidades. Mais vacinas e mais leitos foram destaques na reunião. O momento não é nem das cidades, né? Do estado, é algo do Brasil todo, do mundo todo, porque tem passado com essas dificuldades da pandemia. E eu acho que a intenção dos municípios, da RMC, esse trabalho que nós estamos fazendo de juntar as câmaras municipais, juntar todos os presidentes para fortalecer e tentar resolver uma parte desse problema, eu acho que é muito interessante. Então essa reunião está sendo muito importante para poder ter esse relacionamento, para poder ter esse conhecimento entre os presidentes, para junto unir as forças e poder buscar em âmbito não só estadual, mas federal, alguma solução para que esteja ajudando os municípios. E ajudando uma cidade da RMC, todas acabam ganhando, segundo os parlamentares. A região metropolitana de Campinas é maior que muitos estados, passando de 3,5 milhões, quase 4 milhões de habitantes, e maior até que muitas capitais. Então a força que nós temos, para não ficar dependendo somente dos prefeitos, que fazem muito, sabemos disso, todos os prefeitos estão passando por um momento difícil da pandemia, os deputados da região, mas os vereadores são a maioria dos políticos. Então essa união das câmaras, dos vereadores, para junto com os prefeitos e os deputados, a força aumenta e com certeza vamos atingir nossos objetivos, que é mais vacina, mais medicamentos, mais leitos e melhorias na saúde para a região toda. Ajuda que será um respiro, principalmente para cidades menores. Porque a maioria das cidades são todos vias cross. Então nós ficamos dependentes das cidades maiores, como Campinas, como por exemplo Americana, né, mandando esses pacientes que tenham as estruturas necessárias para combater os pacientes que passam por um processo que estão sendo entubados e até mesmo pelas UTIs. Então assim, nós temos na nossa cidade hoje 5 UTIs
sendo que 3 é do município e 2 é governo do estado, via cross. Então, praticamente nós não temos 5, nós temos 3. E do mesmo jeito que nós estamos lutando para fazer essa união, de repente existem pacientes da nossa cidade que estão vindo para Campinas ou para outras regiões, do mesmo jeito que também há pacientes de outras regiões indo para a nossa cidade. O que todos querem é evitar um colapso. A pandemia ela está cada vez aumentando mais e a gente tem que se reunir, juntar todos nós aqui, responsável, eu como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Nova Odessa, primeiro secretário da mesa diretora, vereador do meu 4º mandato. Vejo que tem uma responsabilidade muito grande pela minha cidade e as demais cidades que a gente está junto aí no parlamento. Falta de leito, UTIs lotados, hospitais lotados. E essa reunião tem esse objetivo, né, da gente procurar soluções, procurar unir as cidades, procurar unir as câmaras de vereadores para que a gente possa pressionar as autoridades, ir atrás do presidente da República, ir atrás do governador, para que a gente consiga, de certa forma, solucionar os problemas aqui, que são muitos, né? A gente vive um momento difícil de pandemia, não é só um problema de cada cidade, mas um problema do país. Então a gente tem que se unir nesse momento para a gente achar soluções para esse problema tão complicado para a nossa sociedade. Uma forma também de trocar experiências. Nós acreditamos que a união desse parlamento, dessa região, trará muitos benefícios, não só mediante essa pandemia, mas a N outros setores da nossa cidade, nosso estado, né? Uma acaba ajudando a outra. Isso, com certeza, né? Tanto quanto na hora de pedir, né, recursos para o nosso estado, né? E também na hora de se ajudar referente a alguns projetos, por exemplo, alguns projetos deu certo aqui, e nós levamos para nossa cidade, pode dar certo lá, né? Encaixamos a nossa realidade e tal. Então, acho que isso tudo não é só em questão de recursos, mas em questão até de trocar ideias e de projetos, né, bons, né? Uma troca de experiência legislativa e também a troca de influência que cada um tem para chegar no governo federal e no governo estadual e levar a demanda de toda a nossa região. Uma força-tarefa criada para buscar recursos onde for necessário. Nós chamamos essa reunião para juntos elaborarmos aí uma agenda de compromisso junto ao governo do estado pelas questões das vacinas, também de leito de Covid e, se for o caso, vamos até o Ministério da Saúde novamente para o enfrentamento dessa pandemia que está assolando não só a região metropolitana de Campinas, como todo o Brasil. Mas nós estamos preocupados com a nossa região e vamos fazer o possível para estar buscando recursos para o enfrentamento dessa pandemia. Ao final da reunião, os parlamentares conheceram o plenário da Câmara de Campinas e a TV Câmara. A região metropolitana de Campinas ela tem um reconhecimento porque é o terceiro PIB do país e ela não pode ficar a reboque de brigas políticas. Nós temos que unir a nossa força para buscar esses recursos, para fazer esse enfrentamento que não é de nenhuma cidade, é de todas as cidades, mas principalmente aqui da região metropolitana, e isso traz um desconforto a todos os munícipes dessa região. Então nós estamos fazendo uma agenda positiva de enfrentamento e de busca de recursos. E falando ainda de parlamento metropolitano, em abril, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, foi escolhido para comandar o grupo. No dia da posse, ele conversou com a nossa equipe. Estou ao lado do vereador Zé Carlos, presidente da Câmara Municipal de Campinas e também presidente agora do Parlamento Metropolitano. Tudo bem? Boa tarde para o senhor, presidente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Agora presidente do Parlamento Metropolitano, por aclamação aqui pelos nossos colegas, presidente das câmaras da região metropolitana de Campinas. É um trabalho árduo, mas se Deus quiser, com Deus à frente, venceremos essa batalha mais uma vez, pegando a presidência do Parlamento no momento pandêmico do nosso país, do nosso estado e também da nossa região. Mas vamos fortalecer cada vez mais a nossa região metropolitana e vamos exigir melhorias em todos os sentidos, para que essa região seja reconhecida pelo valor que ela tem. Qual será o principal desafio do senhor agora, presidente, que assume, não é, a presidência do Parlamento Metropolitano em meio a uma pandemia?
O desafio maior nesse momento é estarmos juntos, unidos em busca de insumos e também de leitos, como nós já temos feito nesse último mês, né? Por conta da pandemia. Então nós temos que estar focados nessa questão pandêmica que estamos vivendo, ajudar os nossos executivos a buscar alternativas para que a gente amenize o sofrimento da nossa população. Bom, presidente, certamente a região metropolitana de Campinas é uma das mais importantes, não é? De todo o Brasil, para a gente ser bem sincero. O que o senhor pode passar para a população da região metropolitana de Campinas, da RMC, por favor? O que eu gostaria de passar para a região, para todos os nossos habitantes da região metropolitana de Campinas, que não haverá morosidade na busca de políticas públicas para a nossa região. É uma região importantíssima no contexto nacional. Nós temos aqui o terceiro, quarto PIB nacional. Nós temos aqui mais de 4 milhões de habitantes. Então nós temos que ser reconhecido como uma pujança regional. E com isso nós temos o direito e o dever de reivindicar melhorias para o nosso povo. Bom, até porque a RMC, né, presidente, ela tem, em termos de universidade, é muito importante, tem o segundo principal aeroporto de carga do Brasil, também em termos de pesquisas científicas, tecnologia. Então, quer dizer, é importante que seja feito, de fato, um trabalho nesse sentido, para manter a região forte e deixá-la ainda mais forte perante o país todo, né, presidente? Sem dúvida, nós temos universidades que têm um reconhecimento internacional. Nós temos um dos maiores aeroportos nacional de cargas do país, que é o Aeroporto Internacional de Viracopos. Nós temos uma pujança econômica invejável para outras regiões e para outras capitais do Brasil, brasileiras. Então nós temos que cada vez mais fazer com que nós tenhamos esse reconhecimento em termos estaduais e em termos nacionais. Então essa união de todas as câmaras municipais da nossa região metropolitana de Campinas tem que se fazer reconhecer através de um trabalho de busca de melhorias para a nossa região. Bom, presidente, para a gente informar os telespectadores da TV Câmara Campinas, o senhor, portanto, é o novo presidente, o primeiro vice-presidente Afonso Lopes da Silva, não é? O presidente emérito Hélio Ribeiro, o segundo vice-presidente o Tiago Martins, o primeiro secretário Fábio Valadão, o segundo secretário Pepo Lepinski, de Indaiatuba, né? O terceiro secretário Alexandre Pinheiro, o primeiro tesoureiro Paulo Pereira Filho e também o segundo tesoureiro Rodrigo Paixão. Gostaria que o senhor, por favor, falasse a respeito dessa nova diretoria. É uma diretoria dinâmica, com pessoas dispostas a trabalhar em benefício da população, isso é o mais importante. Pessoas que disseram, inclusive quando me convidaram para ser o presidente dessa comissão, que se fosse para fazer politicagem eles não gostariam de estar junto, mas nós fizemos um compromisso de trabalharmos em conjunto, esquecer partido político e buscar realmente o interesse da população, que é aquilo que nos move pela posição que nós estamos de melhorias da nossa região metropolitana. Então tá bom, muito obrigado, parabéns e sucesso aí, bom trabalho à frente aí dessa nova diretoria, presidente. Eu que agradeço a todos, agradeço todos os presidentes das câmaras municipais que se fizeram presente e aqueles que manifestaram a sua ausência por problemas de saúde, inclusive na família, mas eu agradeço a confiança de todos os 20 presidentes das câmaras municipais da nossa região metropolitana. Então tá bom, muito obrigado ao presidente Zé Carlos, que é vereador em Campinas, atual presidente da Câmara Municipal de Campinas e também hoje foi eleito por aclamação presidente do Parlamento Metropolitano, que é, na verdade, Gabriel Castro, uma associação que reúne aí os 20 presidentes das câmaras municipais de toda a RMC, de toda a região metropolitana de Campinas, de toda, portanto, essa região. Bom, a gente acompanhou, não é? É eleito por aclamação o presidente Zé Carlos. Olha só, a Câmara de Campinas tem acompanhado também o processo de relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos.
Foi na sala da presidência que o vereador Zé Carlos recebeu de maneira remota representantes do setor de aviação. Quando foi feita a licitação inicial, tinha esse comprometimento de fazer ali um grande sítio aeroportuário, que traria muitos empregos para a nossa cidade, aqui para a região metropolitana principalmente. E quando você vê numa relicitação que isso tudo não vai ser realizado e vai ter uma nova concessão, o que a gente quer é que se coloque essa expansão, além dos 13 mil metros quadrados, que se coloque isso para ficar garantido uma futura expansão do parque aeroportuário. A futura relicitação do aeroporto foi o principal tema da reunião. De acordo com o que foi apresentado, Viracopos deverá perder parte da área, reduzindo de cerca de 25 mil metros quadrados para 13 mil metros quadrados, possíveis prejuízos em ações e projetos para crescimento do aeroporto, além de danos na geração de empregos. Nós procuramos a municipalidade e também a Câmara de Vereadores, uma vez que tomamos ciência que as equipes da Secretaria, para fins de orientação do futuro edital da licitação do aeroporto, estava fazendo um levantamento topográfico que, de fato, encerra praticamente 50% do sítio aeroportuário conforme concebido por ocasião da primeira licitação de concessão, né? Eu comentei com os presentes de que havia, em cima daquele sítio aeroportuário, um sítio da ordem de 25 quilômetros quadrados de área, a aprovação de um master plan, a aprovação de um plano diretor pela própria Agência Nacional de Aviação Civil, que previa 3 pistas de pouso e decolagens obrigatórias e uma 4ª pista em caráter não obrigatório, dependendo das demandas que ocorressem no período de 30 anos da concessão. Tendo em conta a antecipação da continuidade ou antecipação do fim da atual concessão e o processo de relicitação, com esta redução de área, esse plano diretor, da forma como foi concebido e aprovado originalmente, ele não se sustenta por absoluta incapacidade física. Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, a relicitação prevê uma área menor de expansão do que a existente na licitação atual, mas que não deve gerar problemas futuros. Hoje, o sítio tem, teoricamente, 25 quilômetros quadrados. Teoricamente, porque na prática ele não tem isso tudo, porque essas áreas hoje são propriedades privadas, são sítios, são granjas, são áreas de plantação, que as pessoas exploram lá, não é aeroporto, né? Na verdade, o que existe hoje é um desenho que fala que tudo aquilo ali seria o teórico sítio de Viracopos e que, portanto, deveria ser entregue livre e desembaraçado para a concessionária, coisa que não foi e não será nos próximos, talvez, 20 anos, porque são processos longuíssimos na justiça, que envolvem famílias, pessoas já falecidas, herdeiros, sucessões, e por aí vai. São processos muito longos, que a União não tem a posse, nunca teve a posse, e está num processo de obter essa posse, talvez nas próximas décadas, né? Mas está em andamento esse processo. Nós temos um grupo de advogados da Infraero, em Campinas, trabalhando só com esses processos. São mais de 2.000 processos, se eu não me engano, quase 3.000 processos, tá, judiciais. Desde imóveis residenciais de pequeno porte até grandes glebas rurais que integrariam esse sítio. Então, na verdade, quando a gente fala de 12 quilômetros, 13 quilômetros quadrados, já é um sítio com folga, que com certeza comportaria o desenvolvimento para os próximos 50, 60 anos, sendo que a concessão é de 30, né? Então daria. Porém, caso, porventura, ainda assim fosse necessário, ao longo desses 30 anos, acréscimos de área, o edital prevê isso. O edital prevê que podem ser incorporadas áreas ao sítio aeroportuário, né? O concessionário justifica a sua necessidade, pede a incorporação. Se essas áreas já estiverem em posse da União, a União incorpora a área, faz lá o reequilíbrio do contrato. Se essas áreas não estiverem de posse da União, a União pode delegar ao concessionário para que ele assuma essas ações e faça os acordos judiciais, indenize e adquira as áreas
e coloque isso dentro do objeto da concessão. A preocupação chegou até a Câmara dos Deputados. Eu estava fazendo uma comparação de 13 quilômetros quadrados, que é a área de Viracopos, com a área do que até onde eu conheço, do maior aeroporto do mundo, que é o de Atlanta, que tem 18 quilômetros quadrados. Então, com certeza, Viracopos está ranqueado deve estar entre os 10 maiores aeroportos do mundo em termos de área, pode ter certeza disso. Após a discussão, a Câmara de Campinas se colocou à disposição para realizar uma audiência pública sobre o tema. Quando foi feita a licitação inicial, tinha esse comprometimento de fazer ali um grande sítio aeroportuário, que traria muitos empregos para a nossa cidade, aqui para a região metropolitana principalmente. E quando você vê numa relicitação que isso tudo não vai ser realizado e vai ter uma nova concessão, o que a gente quer é que se coloque essa expansão, além dos 13 mil metros quadrados, que se coloque isso para ficar garantido uma futura expansão do parque aeroportuário. A gente viu também que o senhor vai querer uma audiência pública aqui na casa. Sim, nós estamos solicitando, se a pandemia dar uma amenizada, se Deus quiser parar, se tiver audiência pública para concessão, para o edital, nós deixamos a casa à disposição para que seja feita uma audiência pública aqui na cidade de Campinas. Todo esse processo de relicitação vai ser acompanhado bem de perto aqui pela Câmara. Não, nós vamos acompanhar porque nós somos interessados. Nós somos aqui em Campinas, uma cidade mãe metrópole, e nós temos na nossa região metropolitana 4 milhões de habitantes. E isso é importante para toda essa comunidade em geral. Ajudar quem precisa. Este é um dos papéis do Legislativo, tanto que a Câmara participou da campanha Campinas Sem Fome. Foram mais de 2 toneladas de alimentos arrecadados. Vamos relembrar como foi uma das entregas. Aos poucos, o caminhão vai enchendo. São caixas e mais caixas contendo comida e esperança para quem tanto precisa neste momento de pandemia. Esta já é a 3ª entrega de alimento que a Câmara faz para a campanha Campinas Sem Fome. Um total de 2,5 toneladas. A Câmara Municipal ela entrou com força total nessa Campinas Sem Fome, então eu quero aqui mais uma vez agradecer os funcionários da casa, aos vereadores, a todos os gabinetes dos vereadores, a minha equipe de trabalho que tem feito um esforço enorme e graças a Deus entregamos hoje mais quase 3 toneladas de alimento para a Prefeitura Municipal, para que o Banco do Alimento da Prefeitura entregue aquelas entidades já cadastradas que faça para fazer essa entrega aos moradores que estão necessitando tanto dessa ajuda por conta dessa pandemia. Desde março, a Câmara arrecadou 10,5 toneladas de alimentos. E tudo vai para famílias carentes e instituições filantrópicas. Que nunca na história da Câmara foi arrecadado tanto alimento, já são mais de 10 toneladas de alimentos. Isso demonstra a força e a credibilidade que a Câmara Municipal de Campinas tem e transmite a todos os munícipes, né? Porque nós temos recebido doações, inclusive de condomínios que vêm aqui, traz essas doações para que seja distribuído aí pelo Banco de Alimentos. Então, para nós é gratificante e, sem dúvida nenhuma, estou muito impressionado com essa entrega e com essa arrecadação da Câmara Municipal. E a campanha não para por aí. A arrecadação continua, agora também arrecadando agasalhos, porque já chegou o frio e vai ser um frio intenso, então eu espero que a população, os vereadores, os nossos funcionários aqui da casa, que não tem faltado com esforço de doar, de tirar aquele agasalho que ele não vai utilizar e trazer aqui para nós, porque tem muita gente necessitando. Então nós vamos agora com 2 campanhas, Campinas Sem Fome e Campinas Sem Frio. A Comissão Especial de Estudos que discute o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande pediu a prorrogação dos trabalhos no final do 1º semestre deste ano. E para mostrar o andamento da CE, o presidente Cecílio Santos entregou um relatório parcial.
A Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar e discutir o desenvolvimento do distrito do Campo Grande, entregou à Câmara o relatório parcial dos trabalhos iniciados em março deste ano. Nós adotamos essa estratégia de aprovar um relatório parcial e encaminhar ao prefeito para que possa constar da lei do plano plurianual. Então, esse diagnóstico denso que foi feito, nessa escuta à comunidade, aos especialistas e a agentes da própria prefeitura, é importante que a gente, então, aprovado o relatório parcial, possamos encaminhar ao prefeito para que conste da lei do plano plurianual. O relatório agora será entregue ao prefeito Dário Saad. Tem análises e sugestões de propostas que sejam incorporadas ao plano plurianual de 2022 a 2025 da cidade, que é um instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Políticas públicas muito importante, como a ligação entre os bairros, o desenvolvimento da região passa por isso, não é? A saúde, a educação, não é? Então, todas as contribuições que nos foi passado, elas estão contempladas no relatório e é importante que o prefeito tenha conhecimento disso, para que, ao elaborar a lei do plano plurianual, que vai ser base para os próximos 4 anos, ele tenha essas informações e possa constar isso, né, como base para a elaboração do orçamento nos próximos anos. Fazem parte da CE os parlamentares Paulo Búfalo, Gustavo Peta, Carlinhos Camelô e Débora Palermo. Nós devemos encaminhar para outros órgãos, porque nós sabemos a solicitação de um distrito, de uma agência de correios, de uma agência bancária, passa pela administração também, mas a Câmara, e o nosso presidente está aqui, inclusive, com a gente, nós podemos remeter essas demandas a outros órgãos de outros níveis de governo, seja tanto estadual como da União. O presidente da Câmara acompanhou a reunião de entrega do relatório parcial. Eu não tenho dúvida que essa é uma das comissões mais importantes que foi criada nessa Câmara para acompanhar o desenvolvimento dessa região que é tão grande e que carece muito do poder público, principalmente do Executivo Municipal. Em nome da Câmara, agradeço a todos vocês, membros dessa comissão, através do seu presidente, Cecílio Santos, e dizer que a presidência, a Câmara, está à disposição de vocês para juntos caminharmos em busca do desenvolvimento dessa região, que carece muito de todos nós. E estou à disposição, presidente Cecílio, para quando for entregar esse relatório ao prefeito municipal, quero acompanhá-los e fazer valer que o trabalho que foi desenvolvido por essa comissão é de suma importância. É uma região carente de serviços públicos e a Câmara não pode se furtar. Então, vocês fizeram um trabalho maravilhoso, magnífico, através do acompanhamento da mídia, principalmente a escrita aqui da cidade de Campinas. Então, eu quero aqui deixar os meus parabéns e à disposição de vocês naquilo que vocês necessitarem. Nós vamos entrar no recesso parlamentar no mês de julho, mas os trabalhos da comissão vão continuar. Então, voltando ao recesso, nós teremos as reuniões plenárias, como essa que fizemos hoje, para apresentar o que foi colhido junto à comunidade. Estes foram alguns fatos que aconteceram no Legislativo de Campinas de janeiro a junho. Só que a nossa retrospectiva, ela continua no dia 31 agora de dezembro. Você vai ver aqui no Câmara Notícia tudo o que aconteceu durante o segundo semestre deste ano. Então eu aproveito para agradecer novamente a sua companhia ao longo de 2021 e lembrar que você também pode participar do nosso jornal enviando mensagens, elogios, críticas construtivas para este número que aparece aí no seu vídeo. 19 é o nosso DDD 978293776. Nós da TV Câmara Campinas desejamos um Feliz Natal para você e para a sua família. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Fique agora com o Cozinha Fácil especial de Natal. O Michel Amorim traz uma receita de barratone. Você sabe o que é?
Eu acho que é uma sobremesa, viu? Então, continue com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.